Glória a Deus. Já dei bom dia para vocês na abertura do culto, mas para aqueles que acabaram chegando um pouquinho depois, né? Meu bom dia a vocês também. Agradeço tanto a Deus pelo privilégio de poder servir no reino de Deus, e não tem realmente alegria maior que poder fazer parte dessa linda família e poder desfrutar das bênçãos, né, de ter tantos relacionamentos no meio da igreja, tantos amigos, tantos irmãos e irmãs, né, que sempre nos tratam com tanto carinho. E a maior recompensa que um pastor pode ter, eu penso, realmente, é poder falar da palavra de Deus, poder pastorear o rebanho, ajudar no pastoreio do rebanho e poder servir a Deus, né, com muita alegria no coração. E eu tenho essa alegria. Muito obrigado mesmo, vocês são demais, uma igreja tão especial. Você é muito especial. Agradeço a Deus, né, por mais esse ano de vida, pela vida da minha esposa, que sempre tem sido, né, uma coluna, dando força, ajudando. E também agradeço pela família, né, pela vida do Felipe, pela vida do Mateus, da Tainara. Hoje o Felipe está completando também 1 ano de casamento. Ele casou no dia do meu aniversário. Foi o ano passado um grande presente que eu recebi, talvez o melhor presente. Agora o melhor que esse é só quando os netos vierem, né? Glória a Deus. Eu até fico arrepiado lá quando a gente fala nisso, né? Queridos, a palavra do Senhor é impressionante como ela nos instrui, como ela nos ensina a respeito de tantos assuntos. E algo Deus tem colocado no meu coração nesses dias com relação à gratidão. O pastor Odilon falou daquilo que nós pudemos vivenciar ontem aqui nesse lugar. Existiu uma graça de Deus ontem aqui, um negócio impressionante, um mover de Deus, não só pela linda história do milagre de cura que Deus fez na vida da Elisângela, mas pela presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. E aquele mesmo Espírito que estava ontem, ele está hoje aqui também. E desde o momento que nós iniciamos esta reunião, porque é impressionante, quando a gente começa o culto, já dá uma ideia do que vai acontecer. E hoje pela manhã não foi diferente. Quando nós demos a abertura, já tinha uma leveza, tinha um mover de Deus, e eu pude ver o louvor fluindo, né, as coisas acontecendo, porque quando o nosso coração está pronto, quando o nosso coração está aberto, quando nós temos, né, essa abertura da nossa parte, Deus vem e Ele ministra sobre as nossas vidas. Amém, queridos? O tema da palavra desta manhã é desenvolvendo o espírito de gratidão. Repete comigo: desenvolvendo o espírito de gratidão. Nós repartimos essa palavra domingo passado no culto da noite e queremos repartir. Então, se você porventura estava domingo passado no culto da noite, você já ouviu essa palavra, mas eu creio que Deus tem sempre algo a acrescentar sobre as nossas vidas. É assim quando a gente lê a Bíblia, não é? A gente lê, e você lê, e você lê, e de repente você está lendo e vem uma revelação da parte de Deus de versículos que você já leu tantas vezes, mas naquele dia em especial o Senhor traz uma revelação sobre a sua vida, e eu creio que hoje não vai ser diferente. Abra a sua Bíblia comigo no Salmos de número 103. Nós vamos ler a partir do verso de número 1, e aí você pode acompanhar a leitura no telão, de repente a sua tradução um pouquinho diferente, para a gente ter o mesmo entendimento. Diz assim a palavra do Senhor: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Para aí um pouquinho, repete comigo: não posso me esquecer de nenhuma das bênçãos de Deus sobre a minha vida. Vamos lá, verso 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Até aqui, na sequência desse salmo, nós vamos ver, são aproximadamente 22 versículos, aonde o salmista, ele tem esta gratidão diante de Deus. Ele fala a respeito, né, desse coração grato diante de Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida. E queridos, nós temos uma tendência assim muito forte
a nos esquecermos daquilo que nós já recebemos da parte de Deus ou da parte das pessoas que abençoaram a nossa vida. E o que o salmista está dizendo é que nós temos tantos motivos para louvar e adorar ao Senhor, nós temos tantos motivos de gratidão dentro do nosso coração, e o primeiro motivo é de você poder estar aqui, de você conhecer do amor de Deus, de você ser salvo, remido pelo sangue do Cordeiro, porque o seu nome está escrito no livro da vida lá nos céus, aleluia, você pode dizer glória a Deus. Queridos, quanta gratidão diante de Deus, só por isso nós já teríamos motivos para acordarmos sorrindo, mesmo diante das dificuldades do dia a dia, de você poder dizer, isso aqui vai passar e um dia eu estarei lá na eternidade do lado do meu Deus, aleluias. Senhor, eu te agradeço por isso aqui é momentâneo, isso que está acontecendo é passageiro, o melhor de Deus ainda está por vir. Quando nós cremos nisso, queridos, como família, quando nós cremos nisso como igreja, entendendo que o melhor do Senhor está por vir, nós começamos a agradecer ao Senhor, nós começamos a exaltar ao Senhor, e nós vamos tendo esse espírito de gratidão dentro de nós. Foi feita uma pesquisa numa universidade muito conceituada dos Estados Unidos, e nesta pesquisa os psicólogos, os terapeutas, eles chegaram a uma conclusão muito interessante. Existe uma forte relação entre gratidão e felicidade, pois a gratidão ajuda as pessoas a serem mais positivas, a aproveitar os bons momentos da vida e a lidar melhor com as dificuldades do dia a dia. Ajuda a construir relacionamentos mais fortes e saudáveis. Isto é uma realidade ou não é? Uma pessoa que é grata é uma pessoa de bem com a vida. Fala assim, de bem com a vida. Gente, alguém que tem esse sentimento dentro do seu coração é alguém que realmente é de bem com a vida. Pode chorar por alguma tribulação? Pode. Mas lá no fundo do coração, tem um coração tão grato a Deus. E mesmo no meio daquela tribulação, agradece ao Senhor. Eu lembro uma vez, talvez ela nem vai lembrar disso. Cadê a irmã Iracema? Eu vi ela por aí. Fica em pé, irmã Iracema. Fica em pé. A irmã Iracema, talvez uns 2 anos atrás, que a irmã estava batalhando com aquela enfermidade, 3 anos atrás. E eu lembro bem no auge daquela luta, eu cheguei para a irmã e falei, irmã, como é que você está? Eu estou vencendo em nome de Jesus, Deus vai me dar vitória, aleluias. E Deus deu a vitória, ela está aqui, ó. Mas o que é isso? É um coração grato, mesmo em meio à dificuldade e à tribulação. A irmã Iracema é muito sorridente, a irmã Iracema ela é contagiante quando você vai conversar com ela. Ela sempre tem uma palavra muito positiva, olha o sorriso, já está sorrindo lá, olha que bênção. Mas o que é isso? É gratidão no coração, é ou não é, minha irmã? Por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, na vida do irmão Tito, na sua casa, na sua família. Gente, obrigado, irmã Iracema, quantos motivos que nós temos para agradecer ao Senhor, para louvar ao Senhor. E aí quando temos esse coração, essa pesquisa, esses pesquisadores, eles detectaram que as pessoas conseguem lidar melhor com os problemas e as dificuldades do dia a dia. Enquanto que os ingratos são pessoas que têm uma tendência a serem amargurados, rancorosos e egoístas. Porque aquela coisa de sempre estar reclamando, de não ver as bênçãos de Deus. O que o salmista está nos dizendo aqui? Que nós temos tantos motivos para agradecer ao Senhor. Fica em pé, Marinho, com a sua esposa. Fica em pé. Agora, minha irmã, deu aquele branco assim, que seu nome não consegue vir na minha mente. Me ajuda aí, Marinho. O nome dela? Diva. 2 anos mais ou menos, Diva, 1 ano e meio. Gente, tem muita coisa boa no meio dessa igreja. Diga assim, graças a Deus. A irmã Diva estava lutando com um tumor no intestino. E eu lembro que eu fui lá. E eles estavam tão preocupados. E ela ia passar por uma cirurgia extremamente delicada. A irmã Diva está ali do lado do seu esposo. E conversando com eles, eles têm uma gratidão no coração por aquilo que Deus fez, da forma como Deus agiu. E, queridos, porque às vezes a cura vai vir através de uma oração, como foi com a Elisângela. Ela não precisou fazer a cirurgia, mas às vezes vai precisar passar por um processo. Mas nós precisamos continuar com esse coração grato diante de Deus. É verdade ou não é, irmã Diva? E eles são tão gratos a Deus. Obrigado, queridos, pode sentar. Sabe, amados, entender que
que as coisas estão acontecendo à nossa volta, mas vai depender muito da nossa postura. Queridos, veja só algumas características do ingrato. O ingrato tem uma séria dificuldade com relação àquilo que ele vê e a forma como ele vê as coisas. Ou seja, tem um problema de visão. Por quê? Ele não vê as coisas boas, ele sempre vai procurar os defeitos. Quer ver uma coisa? Se você, por exemplo, vai levar uma cesta básica para abençoar a vida de alguém que ainda não desenvolveu esse espírito de gratidão, e você entrega aquela cesta básica com muito amor e com muito carinho, a pessoa vai receber. Talvez até ela diga muito obrigado, mas meio daquele jeito. E aí depois, quando ela for abrir a cesta, se não tem o espírito de gratidão, o que vai fazer? Esse arroz aqui não é da marca que eu gosto. Eu gosto de arroz amarelo, veio arroz branco. Esse feijão aqui, primeira coisa que a pessoa vai fazer, ela vai olhar a validade de tudo. Quero ver se não me deram alguma coisa vencida. Porque o ingrato é assim. Ele sempre vai procurar alguma coisa para reclamar e para questionar. É verdade ou não é? Você já passou por essa experiência com alguém que você quis ajudar? E não é que você estava esperando, né, que a pessoa ela reconhecesse aquilo que você fez, mas você não recebeu nem muito obrigado. Quem já aconteceu isso? Comigo já aconteceu, queridos. E às vezes a pessoa nem se toca que é dessa forma. E eu vejo que no nosso meio, no meio do povo de Deus, se nós não cuidarmos, o diabo vem e ele vai roubando das nossas lembranças, das coisas boas que Deus já fez na nossa vida e que está fazendo, e a gente começa a focar só em coisas que não são boas. Porque está acontecendo isso, meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Mas de quantas coisas o Senhor já não te livrou, meu irmão? Quantas coisas Deus já não fez na sua vida? O que o salmista está falando? Agradeçam ao Senhor, louve ao Senhor com as suas palavras, bendiga o nome do Senhor. Pastor, mas às vezes não é fácil, mas é necessário desenvolvermos esse espírito de gratidão dentro de nós todos os dias. Agradecer pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Pastor, mas não é muito fácil. Se você convivesse com ele, você ia ver. Eu lembro de uma irmã, já contei isso aqui, acho que foi no Tadel, agora em 9, mas foi no ano, acho que foi esse ano, de uma irmã que chegou e falou: pastor, preciso que você converse com meu esposo, tá? Vocês batizaram aquele cavalo e agora você precisa conversar com ele. E eu nunca tinha ouvido essa expressão, cavalo batizado. Eu falei: minha irmã, nós batizamos esse cavalo, eu vou conversar com ele. Sabe, amados, o reino de Deus, quando ele entra nas nossas vidas, nós vamos ter uma luta todos os dias, mas nós precisamos melhorar a cada dia, amém? Não é questão só de estar na igreja, mas é do reino, dos princípios estarem dentro do nosso coração. Uma outra característica do ingrato, ele é muito esquecido. Ele esquece rapidamente aquilo que ele recebeu. Tem um irmão aqui entre nós, ele não está aqui hoje, que é o irmão Neraci. Ele participa lá da célula lá de casa. E ele disse que um dia, o irmão Neraci, ele tem um problema em um dos seus olhos. Ele perdeu uma vista, foi um acidente de trabalho. E ele é bombeiro e deu um jato de água no rosto dele e arrancou o olho dele fora, literalmente arrancou. Mas pensa no irmão animado. Pensa no irmão que tem esse espírito de gratidão dentro do seu coração. E ele estava nos contando que ele estava com a sua esposa, e eles pararam no sinaleiro, e chegou alguém, aquelas pessoas que chegam e pedem, e ele abriu a carteira, ele tinha 2 notas dentro da carteira, e ele deu uma nota para aquele abençoado. E ele falou: pastor, eu nunca vi alguém tão grato. Alguém que saiu pulando, glorificando. E eu falei para minha esposa: nossa, ele agradeceu tanto por conta de R$2. Que coisa maravilhosa. Aí eles foram, não lembro se era tomar café ou era um lanche. E a hora que ele chegou lá, eles fizeram o lanche. A hora que ele foi pagar, tinha R$2 na carteira. Ele tinha dado 100. Ele deu R$100. Ele falou: mas é por isso que ele ficou alegre daquele jeito, ele ganhou o dia. Ele deu 100 e ficou com R$2 dentro da carteira. Mas ele contando e se divertindo, dando risada daquilo. Sabe, amados,
que ganhou 100zão, te confesso que esse foi muito grato mesmo. Esse foi muito grato por aquilo que aconteceu na vida dele. Mas às vezes Deus vai nos surpreender. Mas nós precisamos trazer à nossa memória as coisas boas que Deus tem feito por nós e que pessoas têm feito por nós. Sabe, o ingrato, ele tem uma tendência a ser mudo, calado. Às vezes só faz assim, não, é verdade, mas não é tudo isso também, né? Então ele pensa lá, ele não expressa a gratidão que está dentro do seu coração, não sabe dizer muito obrigado, não sabe expressar esse sentimento. Mas aqui não é o seu caso, fala assim, graças a Deus. Eu quero falar daquele que é grato de coração. Aquele que tem esse espírito de gratidão, esse enxerga bem. Os seus olhos estão atentos às coisas boas. Ele tem um olhar de alegria e de amor. Nós estávamos ali tomando café com os irmãos e as irmãs que fizeram aliança de membresia. Um momento tão especial. Nós estávamos numa mesa sentado com um casal. E ele, poxa, que coisa linda isso que está acontecendo aqui. Sabe o que é isso? É olhar e agradecer por poder participar daquele momento. Muitas vezes a gente vem às reuniões e a gente não agradece. Deus, que culto maravilhoso. Porque nós temos uma tendência, às vezes, a ver algumas coisinhas que talvez não estão do jeito que nós queremos, mas o culto não é para nós, temos aprendido isso, o culto é para Deus, e se é para Ele, nós temos que realmente dar o nosso melhor para Ele, fazer o nosso melhor, e reconhecer que o Espírito Santo está trabalhando no nosso meio, Ele está movendo entre nós. Aquele que tem esse espírito de gratidão fala assim, ele tem boa memória. Porque ele lembra. Queridos, pastor Odilon contando um pouquinho da história da nossa igreja, para os novos membros. E eu lembro, realmente, os primeiros encontros, os ônibus entravam aqui, ó, nesse espaço aqui. Quem é desse tempo aqui? Gente, aquilo ficava mancha de óleo para todo lado aqui. Um fumaceirão aqui dentro. Gratidão a Deus por realmente podermos participar do crescimento, da estruturação da igreja. Hoje nós temos aquele lado de lá, salões muito bonitos, mas pensa no lugarzinho que era feio. Era muito feio, gente. Mas quando nós entramos naquele lugar, sabe qual foi o nosso primeiro sentimento? Gratidão, porque Deus tinha nos dado esse lugar. Gente, esse lugar aqui era muito feio, estamos melhorando ainda, mas pensa no lugar feio. Mas quando nós entramos aqui, o espírito de gratidão estava junto conosco. Senhor, obrigado, que lugar grande, isso aqui vai ficar bonito. E a gente começava a visualizar isso aqui cheio de gente, sabe, aquela coisa dentro do coração. Mas aí a gente vai crescendo, vai melhorando um pouquinho e começa a ficar meio melindroso. É verdade ou não é? É assim na nossa vida, é assim dentro da nossa casa. Aquele que tem o espírito de gratidão, fala assim, ele fala. Fala mesmo. Sabe, fala em casa, fala na igreja, fala no trabalho. Ele expressa aquilo que está dentro do seu coração. Amém, queridos? Vamos continuar aqui. Provérbios 27:7. Pode sentar. Provérbios 27:7 diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas para o faminto todo o amargo é doce. Se nós não cuidarmos, a gente vai pisar nos favos de mel, porque temos demais. Quando temos demais, nós temos uma tendência muito grande a não valorizarmos, darmos conta, agradecemos por aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Quer ver? Vamos fazer aqui, vamos lembrar de algumas coisas. Talvez os mais jovens, você não viveu isso, com certeza você não viveu. E talvez você nem vai entender muito do que eu estou falando. Mas aí você conversa com seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, ou vai pesquisar lá no Google, que com certeza, você vai ter algumas surpresas. Quem aqui é do tempo que não sei como você chamava, se era patente, casinha, privada, daquele negócio que era longe da casa lá? Quem é daquele tempo aí? Levanta a mão aí. Meu Deus! Gente, aquilo ficava longe da casa por algumas razões muito óbvias, tinha que ficar bem longe mesmo. E quando tinha que usar aquilo à noite, você tinha que ir para aquele lugar à noite e estava chovendo. Hoje, Deus tem nos abençoado tanto, todas as casas aqui em Curitiba, com algumas exceções que eu não sei, mas eu penso que deve ter também, porque
porque às vezes a gente não tem muita noção do que está à nossa volta, mas eu diria que a maioria esmagadora mesmo, tem o seu banheiro já dentro da sua casa, ligadinho ali com a sua casa. Você precisa usar o banheiro e outros têm 2, 3 banheiros dentro da sua casa. E a gente está acostumado a usar, a gente usa o banheiro todos os dias. E a gente não tem noção, poxa, isso aqui é algo bom. A gente esquece daquele tempo lá de trás, o tempo passado. E às vezes reclama porque o banheiro está pequeno, porque não tem a lajota que você gostaria que tivesse, não está o porcelanato que você gostaria de pôr, a gente começa a reclamar. Ah, não, porque esse vaso aqui não é daquele que eu queria. Gente, eu tive a oportunidade, pastor Dilon também, nós estivemos no Japão, lá tem um vaso muito chique, lá, o negócio lá você aperta um botãozinho, ele faz todo o serviço lá. Muito interessante, queridos. E às vezes a gente começa a questionar essas coisas. Quer ver outra coisa muito interessante? Chuveiro. Quem aqui tomou banho de bacia, aquela gamela de pau? Levanta a mão aí. Oh, meu Deus! Gente, aquele banho parecia um benzimento, né? Porque você tinha que jogar água para lá e joga para cá e vai. Hoje está lá o chuveiro. E aí, se a gente não cuidar, a gente começa a reclamar, mas esse chuveiro sai pouca água. Esse chuveiro não sei o quê, eu quero uma duchona daquelas bem grandona, aí compro aquela duchona, isso aqui sai muita água, machuca minhas costas. E a gente tem uma tendência a esquecer daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Temos essa tendência ou não? Precisamos cuidar muito. Gente, hoje a gente tem manteiga, geleia de todo jeito, de todo tipo, para todo gosto. Mas quem aqui é do tempo que só tinha uma banha para passar em cima do pão? Só a banha, só a banha. Docinho era lá de vez em quando, mas era só aquela banha. Um pãozinho com banha é bom, né, gente? Uma carninha de porco em cima, o negócio fica bom. O outro aqui tem até um glória a Deus do lado de cá, né? Acho que ele não tomou café hoje de manhã. Queridos, doces, a gente vai sem perceber. Você começa a reclamar de algumas coisas. Você compra uma caixa de bombom, abre. Esse aqui eu não gosto. Esse aqui, não. Talvez daquela variedade que tem dentro, você vai gostar de uns 2 ou 3. Eu lembro quando ia chegando a Páscoa, a minha maior alegria, quando eu era criança, é que eu ia comer chocolate, porque era muito caro. Era difícil de ter. E hoje a gente tem fartura. E aí a gente não agradece. Talvez você ganhe um chocolate de alguém, a primeira coisa que você vai olhar é a marca. Você até agradece, mas isso aqui eu vou dar, isso aqui eu não vou comer não, porque isso aqui não está no meu nível, não é um Cacau Show, não é um Copenhague. Isso aqui gente, tinha um chocolatinho, eu acho que ele não tem mais, que era o tal do Dizioli, quem lembra? Aquilo parecia que estava comendo margarina, ficava tudo grudado no céu da boca, era muito ruim aquilo lá. Mas se nós não cuidarmos, a gente começa a questionar e o espírito de ingratidão sempre quer retornar dentro de nós. Precisamos sempre estar vigiando e cuidando. Refrigerante, gente, tomava lá de vez em quando, e era aqueles gasosão, lembra? O pessoal do norte, tubaína. Quem aqui é do tempo do Tim, da Crush? Nossa, tem uma turma das antigas aqui, ó. Impressionante, um bom calçado. Quem usou quichute aqui? Eu estou me sentindo em casa hoje aqui. Gente, aquele trem era feio, não era? Você usaria um quichute hoje? Fala a verdade, você usaria um quichute hoje? Consegue imaginar o pastor Odilon aqui em cima de quichute? Gente, aquele negócio, além de feio, dava um chulé miserável. Você tinha que pegar aquelas cordas e dar umas voltas nela, porque era muito grande. Hoje a gente consegue se vestir bem. Não estou falando de roupa de marca, mas você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Deus tem nos abençoado tanto. Mas às vezes essa coisa da ingratidão quer entrar dentro de nós. Eu estou sem roupa, eu estou sem calçado. Eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. E às vezes precisa mesmo. Mas se nós não cuidarmos, essa coisa quer voltar. Fala assim, show ingratidão. Pessoas que são ingratas pelo seu trabalho.
não agradecem a Deus depois que perde o trabalho. Aí começa a choramingar pelos cantos: meu Deus, eu não sabia a bênção que eu tinha, eu perdi. Homens que não têm esse espírito de gratidão para com a sua esposa, a esposa para com o marido, e aí começa a brigar por conta de coisas tão pequenas dentro de casa, mas porque não tem esse espírito de gratidão, aí o casamento entra numa crise, e às vezes o casal se separa, e depois de um tempo vê a bobagem que fez, porque não soube valorizar as coisas boas que tinha, as qualidades que tinha na vida daquele homem, daquela mulher. Nem tudo era ruim, com certeza. Sabe, queridos, nós precisamos cuidar dessas coisas e olhar para essas coisas com muito carinho. Sermos gratos a Deus pela nossa família. Eu sou grato a Deus pela família que o Senhor tem me dado. Vamos fazer 29 anos de casamento. Deus nos deu 2 filhos. Deus acrescentou uma nora. Sabe, amados, eu louvo a Deus pela minha família. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Eu lembro, Valmir, não sei se você vai lembrar, muitos anos atrás, 1930 mais ou menos, brincando, né? Eu fui fazer uma visita para você, e era numa época de muito aperto na sua vida. Estava muito justa as coisas, e nós estávamos conversando lá na sua sala, e você estava me falando, você usou a seguinte expressão: pastor, hoje eu aprendi a agradecer ao Senhor pelas moedinhas. Não sei se você lembra, você falou: pastor, catei umas moedinhas aqui para poder comprar pão. E às vezes a gente não agradece a Deus pelas coisas pequenas que Ele nos dá. E nós precisamos aprender a desenvolver esse espírito de gratidão, desde as coisas simples às mais complexas. Agradecer a Deus, se no seu bolso, na sua carteira, tem 10 reais, agradeça a Deus pelos 10 reais. Se na sua carteira tem 200 reais, agradeça a Deus pelos 200 reais. Se na sua carteira tem 2 reais, agradeça a Deus pelos 200 reais, porque através da gratidão Deus vai multiplicar aquilo que tem nas suas mãos. Através, desse coração grato, Deus vai fazer um milagre extraordinário. Sabe, amados, um simples copo de água. Eu fui fazer uma visita no hospital há 2 semanas atrás. Essa senhora, ela faleceu, ela já estava em estado terminal. E ali no Erasto Gettner, eu conversando com ela, ela mal conseguia falar. Ela falou: pastor, minha boca está seca, eu queria tanto tomar água. Ela não podia tomar água, só molhavam os lábios dela com um algodãozinho. Eu falei: pastor, eu queria tomar um copo de água. E muitas vezes nós não agradecemos por aquele copo de água que está à sua disposição lá no filtro, está até filtrado. Há um tempo atrás, muitos aqui tinham que tirar água do poço, todo um esforço, manivelando, para tirar aquela água. Alguns, era uma nascente um pouquinho mais longe. Hoje você vai lá, você vira a torneira, a água está lá. A modernidade, ela é uma bênção, mas a gente vai ficando tão farto das coisas, que a gente vai pisando os favos de mel, e tem muito mel à sua volta. Tem muito mel à sua volta. E a nossa tendência, se não for o Espírito Santo de Deus, é realmente pisarmos os favos de mel. Tem tantas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu até imprimi aqui para não encurtar um pouquinho, mas tem algo aqui que eu não posso deixar de falar. Às vezes nós estamos tão pertinho da bênção, a bênção está tão pertinho de nós, mas porque nós não entendemos a importância da gratidão, nós perdemos a bênção. Isso aconteceu lá em Números, capítulo 13, do verso 25 ao 33, depois nós vemos lá no capítulo 14, os espias, eles entraram na terra, aqueles 12 homens, eles olharam aquela terra, a terra era boa, mas eles iam ter muito trabalho para conquistar aquela terra, e o espírito de ingratidão entrou dentro deles. Não, Deus nos tirou do Egito, por quê? A gente vai morrer tudo aqui. E eles começaram a murmurar, eles começaram a questionar, eles esqueceram todos os milagres que Deus estava fazendo na vida deles, e agora eles focaram em algo que aos olhos humanos parecia impossível. Somente 2 entenderam a importância de agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor estava colocando diante deles. Muitas vezes Deus vai colocar algumas bênçãos diante de nós, mas a gente vai ter que trabalhar muito para conquistar. E se nós não cuidarmos, a gente começa a murmurar e começa a questionar e perde a bênção, queridos. Nós perdemos aquilo que Deus está pronto a nos dar. Muitas vezes colocamos o pé na bênção, na terra prometida,
naquilo que Deus já tem separado para nós. Mas por conta que começamos a murmurar e somos ingratos, aí a gente só olha as dificuldades, só olha as tribulações, só olha as coisas ruins. Escutando a Elisângela falar ontem, da gratidão do coração dela por tudo aquilo que Deus fez. Gente, não foi fácil. Eu fui visitar aquela moça no hospital, e ela até falou que eu estava com um olhar de muita compaixão para si. Você visse o estado que ela estava. Literalmente, eu achei que ela não ia passar daquela. Estava muito fraca, não conseguia falar. E eu fiquei assim, extremamente preocupado. Mas poder ver ela ontem testemunhando da obra linda que Deus fez. Por quê? Porque ela estava sempre confiando no Senhor e agradecendo a Deus. Falando: Deus, eu vou vencer. Deus, isso aqui vai passar. Eu sou grato a Ti, porque o Senhor tem me dado força. O Senhor vai continuar dando força. Eu não sei o que você está passando nesses dias, mas desenvolva esse espírito de gratidão. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, bendiga o nome do Senhor. Não pise nos favos de mel, no mel que Deus já te deu, naquilo que Ele já te abençoou. Porque com certeza, com algumas exceções, a sua vida está muito melhor do que era antes. Você tem muito mais do que você tinha antes. Como igreja hoje nós temos muito mais do que nós tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás. Mas se nós não cuidarmos, eu não sei, a gente começa, esse estacionamento, por que não põe um asfalto ali, não pavimenta ele? Gente, olha o espaço que Deus nos deu. Pastor, essa cadeira podia ser almofadada. E ela até pode ser um dia mesmo. Se continuarmos desenvolvendo o espírito de gratidão, Deus pode fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Mas agradeça a Deus que você tem uma cadeira para sentar. Queridos, quando Deus me deu a oportunidade de ir na Coreia, eu fiquei sentado no chão, gente. O Joel sabe disso. Lá é costume deles, mas nós não temos esse costume. Já pensou tirar todas as cadeiras agora e você ficar sentadinho no chão aqui? Será que você ia ser grato a Deus? Ou você ia ficar questionando dentro do seu coração? Aquele sofá da sua casa, talvez está na hora de trocar mesmo. Ou você tem um sofá na sua casa, meu irmão. Minha irmã, às vezes tão ingrata, tanta roupa para lavar, meu Deus. Seja grato a Deus, porque você tem bastante roupa e tem uma máquina para lavar essa roupa. Já pensou se tivesse que ir lá no rio, bater a roupa numa tábua? Ou pegar uma esfregadeira e ficar ali naquele negócio? Então nós sempre vamos ter motivos para agradecer ao Senhor. Lucas 15, do 11 ao 32, o filho pródigo. Ele foi extremamente ingrato com aquilo que ele tinha na casa do pai. Ele não reconheceu as bênçãos do seu pai. Depois a ficha caiu, mas aquele menino sofreu tanto. Eu quero, já indo para a conclusão dessa palavra, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 17, a partir do verso de número 11. Mas antes de ler esse texto de Lucas, eu quero te contar uma pequena história. Quando eu li isso aqui, abençoou muito a minha vida. O dono de um pequeno comércio, amigo do poeta Olavo Bilac. Olavo Bilac foi uma figura que marcou a literatura brasileira. Ele viveu de 1865 a 1918. Esse homem encontrou Olavo Bilac e ele falou assim para Olavo Bilac: escuta, Olavo, eu estou vendendo um sítio, aquele sítio que você conhece, já passou lá alguns finais de semana, alguns feriados. Eu estou querendo vender aquele sítio, mas está ruim de vender aquele negócio, não consigo vender. Será que você escreveria um anúncio para que eu coloque no jornal esse anúncio? Você escreve tão bem e você vai poder descrever bem aquela propriedade, e eu vou colocar esse anúncio no jornal e com certeza eu vou vender esse sítio. E aí o Olavo Bilac pegou um papel e uma caneta e ele começou a escrever algumas palavras. E ele escreveu assim: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. É um lugar que parece um paraíso, aonde você vai poder descansar, você vai poder passar momentos maravilhosos para refletir sobre a vida e aproveitar com toda a sua família.
E ele pegou aquele papel e saiu. Passado alguns meses, ele encontrou de novo o poeta. E o poeta perguntou para ele: e aí, meu amigo, já vendeu aquela propriedade? Ele falou: rapaz, nem pense nisso. Quando eu li aquilo que você escreveu a respeito do meu sítio, da minha propriedade, eu me dei conta de algo tão lindo e maravilhoso que eu tinha. E às vezes na nossa vida é assim. Nós temos tantas bênçãos à nossa volta, que às vezes Deus precisa usar a vida de alguém para abrir os nossos olhos e reconhecermos aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Esse texto de Lucas vai nos contar a história dos 10 leprosos. Eu não vou ler o texto, depois você pode ler na sua casa, mas a partir do verso 11, vai falar a respeito de 10 homens que estavam enfermos. Eles tinham uma enfermidade que na época, se não fosse um milagre de Deus, não tinha cura. A hanseníase hoje, a lepra, ela tem cura, ela tem tratamento, mas naquele tempo não tinha. Algo extremamente contagioso. E aqueles homens, eles vão diante de Jesus, eles vão clamando por cura. Eles chegam diante de Jesus e eles pedem pelo milagre. Jesus olha para eles. Jesus não os curou ali naquele momento, mas Jesus dá uma direção para eles. Vão e se apresentem ao sacerdote, e vocês vão ficar purificados. Interessante que eles obedeceram a direção de Jesus. Eles não questionaram, eles obedeceram. Mas nesse trajeto que eles estão indo até o sacerdote, eles recebem o milagre e eles são curados. Quando nós somos obedientes àquilo que Deus tem nos direcionado para fazer, abre uma porta lá no céu, e algo começa a vir do trono de Deus, e começa a ser derramado sobre as nossas vidas. Porque a Bíblia fala que há um rio que vem lá do trono de Deus. É a água viva, é a água que mata a sede, que tira a insatisfação de dentro do nosso coração e que nos traz esperança. E agora aqueles 10 homens, eles olham um para o outro: você está curado, você está curado, você está curado. E eles ficam muito alegres, contentes, porque eles foram curados. Mas daqueles 10, somente um tem uma atitude que nós precisamos ter diante daquilo que Deus tem feito diante de nós. Somente um volta para agradecer. Os outros 9 foram curados, mas continuaram com a vida deles. Talvez tiveram outros problemas, outras dificuldades, continuaram tocando a vida. Mas um voltou diante de Jesus. E quando ele volta, Jesus olha para ele: mas escuta, não foram 10 os curados? Aonde estão os outros 9? Os outros 9, eles tinham um espírito de ingratidão dentro deles. Mas aquele ele tinha algo diferente dentro do coração. E Jesus olha para aquele homem, e ele diz assim: a tua fé te salvou. Ou seja, aquilo que está dentro do seu coração é que vai garantir a sua morada na eternidade. Os outros receberam a bênção, como muitas pessoas recebem a bênção, mas não agradecem aquele que é o dono da bênção. E eu fiquei pensando nessa porcentagem: 10% das pessoas têm um coração grato. Eu espero que entre nós esse número aumente muito, queridos. Eu quero te convidar a ficar em pé. Talvez eu quero fazer algo um pouquinho diferente nesta manhã. Talvez você está lutando contra isso dentro do seu coração. Feche os seus olhos. Nós não podemos ser como aqueles 9 que recebem a bênção, que não valorizam aquilo que recebem, que não valoriza aquilo que tem. Nós precisamos ser como aquele que teve um coração tão grato diante de Deus.